O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT para levar até você, telespectador, muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Por isso, convido você a participar do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de patologia, ou seja, de doenças, não guarde esta dúvida para você. Compartilhe aqui conosco e é muito simples, basta você enviar para o número da nossa produção. E pronto, os nossos especialistas da saúde estão aqui de prontidão para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você vai acompanhar os nossos bastidores e saber quem são os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. Eu quero aproveitar e mandar um super beijo aos meus parceiros. Um beijão para a Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina, que é quem me veste. Um beijo também para a Noêmia, que é responsável pelo meu cabelo, e para o Robertinho Milas, que é quem faz a minha make. Um beijão também para toda a equipe da Santa Joia. Lá você encontra semi-joias com qualidades belíssimas e, claro, com garantia. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. A escovação adequada e frequente, realizada de maneira correta, e o uso do fio dental são extremamente efetivos contra a proliferação de bactérias e contra a formação de cáries. Essas medidas também contribuem muito para uma boa saúde das gengivas, assim como para um bom hálito. Eu quero dar as boas-vindas ao oncologista, o Dr. Leonardo Pires. Tudo bom, doutor? Tudo. Então, montando com vocês de novo, passou muito tempo sem vir aqui, mas hoje estou voltando bem animado para a nossa conversa. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Hoje nós vamos falar sobre câncer de pâncreas. Só te falar assim já assusta um pouquinho, né, doutor? É, perfeito. Como é que a gente pode entender, primeiramente, né, a anatomia do pâncreas? Eu acho que é interessante isso, começar pela anatomia. Porque o pâncreas é um órgão pequeno, bem chatinho, que ele está situado à frente da coluna, bem nessa região aqui, abaixo do estômago, abaixo do fígado e acima do intestino. Ele é bem chatinho, ele tem funções endócrinas, ou seja, ele funciona como glândula, produz hormônios, e também tem a função exócrina, ou seja, ele produz enzimas que ajudam na digestão. Ele tem múltiplas funções. E por que algumas pessoas acabam, adquirindo esse câncer no pâncreas? Bom, o câncer de pâncreas, ele está associado a alguns fatores de risco. A obesidade, ao consumo de tabaco, ou seja, tabagismo. Algumas pessoas associam também ao consumo de álcool, também em menor escala. A obesidade, sedentarismo, são os principais fatores associados ao surgimento do câncer de pâncreas. Principalmente quando fala câncer de pâncreas, quase sempre a gente fala o câncer ligado à função exócrina do pâncreas. O pâncreas, a parte glandular que auxilia na digestão, porque existem também os tumores ligados à parte endócrina do pâncreas. São menos comuns e menos agressivos. Mas o mais comum e mais agressivo é o carcinoma ductal do pâncreas. Ele está ligado à função exócrina ou glandular. Glandular, que eu digo, da função digestória. E doutor, o que é icterícia? Qual que é a relação da icterícia com o câncer de pâncreas? Bom, o câncer de pâncreas ele está associado a uma série de sintomas.
assim, é dor aqui no pé da barriga, igual como se fosse uma dor de uma úlcera, de uma gastrite, o emagrecimento, alteração no apetite. E um dos sintomas mais comuns e mais marcantes é a icterícia, ou seja, a pessoa percebe que o olho começa a ficar amarelo. Então, no caso, quando o olho realmente está amarelo, pode ser um sinal. Isso. E por que isso acontece? A bile, que é a secreção produzida no fígado, e secreções pancreáticas, elas saem por um orifício chamado esfíncter de Oddi, que fica no duodeno, ou seja, logo depois do estômago, eles saem pelo mesmo lugar. Então, acaba que, ou seja, o ducto que leva a bile para dentro do intestino, ele passa por dentro da cabeça do pâncreas. O pâncreas é um órgão chatinho, que ele tem a porção inicial, que é a cabeça, e ele vai afinando com a cauda, que é o corpo e a cauda do pâncreas. Termina desse lado aqui, ele começa aqui e termina aqui. Então, nessa porção chamada cabeça do pâncreas, por onde passa o conduto biliar, por onde passa a bile. Quando o tumor do pâncreas cresce ou invade esse canal da bile, ele impede a passagem e causa a icterícia. A pessoa fica com o olho amarelo, é uma icterícia muito intensa, porque a bile não consegue mais chegar ao duodeno. Então, no caso, quando a icterícia começa a dar esses sinais, né, se mostrar, ficar uma coisa bem mais visível, a iniciar pelos olhos, né, que ficam bem amarelos, significa que esse câncer já está um pouco avançado, doutor? Isso, normalmente sim. O tamanho do tumor não tem relação com a icterícia. Às vezes, os tumores, quando eles crescem, aparecem muito próximo desse conduto biliar, eles podem dar sintomas mais precocemente. Mas, às vezes, os grandes tumores começam até distante desse ducto biliar. Mas eles só dão um sintoma, a pessoa só percebe que está doente quando o tumor cresce ao ponto de obstruir a passagem da bile mais distante. Doutor, a gente vai agora para a participação dos nossos É a telespectadores. parte mais legal, né, da nossa conversa, né? A gente também adora a participação de vocês, inclusive quero agradecer, são muitas pessoas participando, então se você ainda não participou, participe, é só você encaminhar as suas dúvidas ou até mesmo a sua sugestão de tema aos nossos especialistas da saúde para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha, viu? Eu aguardo a sua participação. E agora, doutor, vamos conhecer a primeira pergunta na tela. A alteração no apetite pode ser um indício de câncer no pâncreas? Oi, Fernanda, é uma pergunta interessante. Até pode ser, porque os sintomas ligados ao câncer do pâncreas são os mais diversos possíveis. Mas existem várias outras causas mais prováveis ligadas à perda do apetite. Mas também pode ser, não pode descartar. Normalmente a gente observa mais a fraqueza, o emagrecimento, a icterícia que a gente já falou, a urina às vezes fica escura também, as fezes perdem a cor. Então são sintomas mais comuns ligados ao câncer do pâncreas. Por isso que é importante a gente nunca ficar no achismo, né? Começar a ver sinais e ficar pensando, mas será que é? Então, corre logo, busca logo uma ajuda médica, que a prevenção sempre será o melhor remédio. Com certeza. Né, no caso do câncer de pâncreas, quanto mais precoce o diagnóstico, que às vezes é muito difícil, melhor é a chance de sucesso do tratamento. Vamos para mais uma participação, doutor. Desta vez é o Vitor, ele é do bairro Centenário e ele pergunta o seguinte: qual a melhor forma de diagnosticar? Bom, o diagnóstico do câncer do pâncreas, primeiro ele acontece a partir da gente observar os sintomas. Entendeu? Quanto mais cedo a gente observa esses sintomas e inicia a investigação, maior a chance de sucesso para chegar ao diagnóstico precoce. Entendeu? O câncer do pâncreas, o momento que a gente inicia o tratamento é tão importante, porque hoje em dia a gente sabe que apenas 15% dos pacientes que a gente consegue descobrir que tem câncer, a gente consegue fazer a cirurgia. E sem a cirurgia, se a gente não consegue tirar o tumor, infelizmente o paciente não tem como ser curado da doença. E mesmo nesses 15% de pacientes que a gente consegue fazer a cirurgia, uma fração pequena vão estar vivos em 5 anos. Então, a gente está atento aos sintomas. Assim, como a gente já falou, a icterícia, o emagrecimento, o desconforto. Porque daí a gente vai iniciar a investigação clínica, a gente vai fazer exames de imagem. Os exames de imagem são fundamentais, no caso, a tomografia, a ressonância, entendeu? Que vão poder permitem que a gente consiga visualizar
o pâncreas, identificar se tem tumor ou não no pâncreas, para poder planejar a biópsia ou a cirurgia. Então, o menor dos sinais é bom buscar logo Não, uma com ajuda, certeza. né, doutor? Não ficar enrolando em casa. Pô, perdi 20 quilos em 6 meses. Isso não é normal. A urina está escura, os olhos estão Não é amarelos, normal. dores constantes na barriga, evitar até se automedicar. Às vezes, como o senhor falou, essa dor, ela lembra um pouco uma gastrite, Não, né? com certeza. Em geral, a pessoa toma todos os chás possíveis e imagináveis antes de procurar alguém que possa ajudar efetivamente. É verdade. A gente tem que mudar isso. Sentir uma dorzinha, vamos atrás de um Atenção profissional. qualificada, né? Exatamente. Doutor, vamos para mais uma participação da Tereza. Ela é do bairro Aparecida e ela diz o seguinte: ele pode evoluir de uma forma silenciosa? E as dores, elas são em quais regiões? Bom, vamos pensar. Infelizmente, o câncer de pâncreas, ele tende a evoluir, ele pode evoluir silenciosamente quando ele acomete a porção chamada cauda e corpo do pâncreas. Esses tumores raramente a gente consegue descobrir a tempo de fazer uma cirurgia. Os tumores que estão associados à cabeça do pâncreas, por eles estarem próximos daquele ducto biliar, eles podem causar sintomas mais precocemente. Isso é um dado favorável, que nos dá uma chance maior de descobrir na fase mais inicial. Mas mesmo assim, raramente a gente chega precocemente. Como eu estava falando, apenas 15% dos pacientes com câncer de pâncreas a gente consegue levar à cirurgia. Entendeu? Então, mesmo os sintomas acontecendo relativamente precocemente, mesmo assim é um tumor muito agressivo. Ele, muito precocemente, ele tende a evoluir com doença metastática, com doença regional nos gânglios, na circulação sanguínea e linfática. E doutor, vamos falar agora de tratamento, né? A partir do momento que foi diagnosticado, qual que é o melhor método? Vai ser sempre a opção, a intervenção cirúrgica ou pode ser medicamentoso também? Então, o câncer de pâncreas só pode ser curado se a gente conseguir retirar cirurgicamente a doença. Se a gente não conseguir retirar cirurgicamente a doença não pode mais ser curada. Mas todo paciente pode ser tratado. Assim, os tratamentos sistêmicos, no caso da quimioterapia, permite que pacientes consigam viver mais tempo do que no passado. Existem vários esquemas cada vez mais modernos e menos agressivos que permitem o paciente viver mais tempo com a doença e com mais qualidade de vida. Sem dores, pelo menos. Não, né, com certeza. E além dos tratamentos sintomáticos. Entendeu? Cirurgias também paliativas para tratar a icterícia, controlar a dor, a radioterapia também, para auxiliar o tratamento. Ou seja, isso é uma gama de terapêuticas que vão permitir o tratamento. Mas se a gente não conseguir retirar a doença, infelizmente, o paciente não tem como ser curado da doença. E doutor, sobre os exames para diagnosticar, a endoscopia é um exame para diagnosticar o câncer de pâncreas? Não, a endoscopia, infelizmente, ela não consegue, porque o pâncreas ele não é visível dentro da luz do tubo digestivo. Ele está situado ao lado do duodeno, abaixo do estômago, ou seja, o estômago passa aqui, o intestino aqui, ele está situado nessa região aqui, do lado. Sim. Então ele Mais não é escondidinho, né? escondidinho. Então, a gente consegue ver a doença através de outros exames de imagem, o ultrassom, mas principalmente a tomografia e a ressonância. Olha, doutor, muito obrigada por todas essas informações. Legal, o tema é muito interessante, Muito desafiador bom, para a né? medicina até hoje. Mais uma vez eu peço que o senhor dê aí recomendações aos nossos telespectadores sobre sempre estar fazendo um check-up, não esperar necessariamente sentir algum tipo de dor para buscar uma ajuda médica, porque é importante, né, doutor? E assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, dos bons hábitos de vida, né? Controle a boa alimentação, a atividade física, evitar o tabagismo, o excesso do derivado etílico, também. né? São coisas importantes, são pequenos cuidados que têm grande impacto na qualidade de vida da pessoa. Reduz a chance de adoecer. Olha, doutor, muito obrigada, viu? E até o próximo programa. Até o próximo programa. Olha, doutor Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas antes, a Farmapele tem um recado para você. A Farmapele é a maior rede de farmácias de manipulação com 90 lojas pelo Brasil e 33 anos de experiências em medicamentos personalizados, suplementos
e cosméticos de tratamento. O DNA da Farmapele vem metade das fórmulas personalizadas prescritas pelos médicos da precisão científica dos laboratórios. A outra metade vem da beleza da jovialidade, do bem-estar que se reflete no rosto e no corpo. Ficamos localizados na Avenida Santos Dumont, 1428, Aparecida. WhatsApp 991 44 5150. Telefone 3224 1136. Nos acompanhe no Instagram, @FarmapeleBV.